Bem, eu gostei tanto de ter aqui a Catarina, de conversar com ela sobre relações, que a trouxe para falar sobre outro tipo de relações. Vamos falar então sobre hate, cancelamento e bullying nas redes sociais. Porque ela pode. Yes. Porque ela pode. Yes. Para quem não sabe, a Catarina é psicóloga e psicoterapeuta e de certeza que já tiveste alguns casos nas tuas consultas. Claro que sim, não é? Isto Conta-me cada tudo. vez mais... Mas antes de mais, deixa-me agradecer, porque para mim é que é um gosto estar aqui, não é? Acho que tivemos uma conversa interessantíssima da primeira E vez. não te deixei ir embora, continuamos a conversa Exatamente. com outro tema. Exatamente, até porque depois vão surgindo novos temas, cada um novos episódios. Pronto, então, mas este também é um tema, obviamente, que é um tema muito atual, que é importante, que é que convém nós, de facto, falarmos, sensibilizarmos, porque no fundo... todo este tema ainda é vivido de uma forma muito silenciosa, não é? Nós temos alguma percepção que isto existe, mas quem é vítima, não é? Ainda vive isto de forma muito silenciosa e parece que ainda há pouca compreensão, como é uma coisa que se passa muito nas redes sociais, não é? Como se aquilo que se passa nas redes sociais nós não levássemos a sério. Não é a vida real, não é? Pois. Portanto, há aqui esta ideia, não é a vida real, isso são as redes sociais, não é? Exato, nós somos humanos, cada vez estamos mais Claro. expostos, as redes sociais trazem-nos esta exposição, nós partilhamos Exato. pensamentos, opiniões, fotografias, o nosso corpo, as nossas escolhas, mas quando a resposta já não é boa, já não é positiva, já não é de afeto ou de validação, não é? De alguma forma, nós já não é? sentimos isso de uma forma Sim. super negativa e Sim. afeta-nos emocionalmente. Sim. Até que ponto é que... Qual é a diferença entre fazer estas anotações, conotações negativas nas redes sociais? São a mesma coisa do que fazer pessoalmente. Na vida real, não é? Sim, na vida real. Digamos assim, não é na vida real, mas é na vida física, vá, vamos Sim, fazer exato. esta distinção, porque as redes sociais também são a vida real, se cá para grande parte das pessoas, obviamente nós sabemos, cada um usa as redes sociais de uma forma diferente e nós sabemos que muitas pessoas não são efetivamente aquilo que mostram nas redes sociais e que muitas vezes até há uma personagem que por alguma razão, até do ponto de vista profissional, dá jeito que seja construído, não é? Sim, Mas a questão aqui é porque é que nós condenamos a raiva, o Exato. ódio e o bullying presencialmente presencialmente e na não vida fazemos... real e não condenamos e, pelo contrário, normalizamos Sim, os quando comentários acontece- negativos nas Sabes, redes sociais. sabes porquê? Porque nós esquecemos, não é, que ali também existe uma pessoa que é real. Aquilo pode ser uma rede social virtual, mas É a pessoa falta que de está humanização. é falta de humanização. A pessoa que está por detrás daquela rede social, não é? É uma pessoa real, é uma pessoa humana e continua a sentir, não Achas é? que por estar à distância as pessoas não têm tanta Sim, empatia? Isso, não, há vários fatores aqui. Não tem tanta empatia, sim, obviamente, mas há aqui uma outra coisa, que é aquilo que às vezes até se costuma dizer que são os heróis de teclado, não é? Sim. Que são aquelas pessoas que estão por trás de um computador que nunca te diriam aquilo sequer presencialmente. A maior parte não nem é? sequer tem fotografias. Exatamente, muitos deles não têm fotografias, não é? Mas que ali têm toda a liberdade, por N razões, porque não se vão encontrar contigo, portanto, nem sequer estão sujeitos a qualquer tipo de resposta da tua parte, Exato. ou mesmo que a tenham, é uma resposta mesmo assim virtual, não é? Portanto, coisa que eu, se calhar, não te diria aqui porque tu irias-me devolver. Sim, havia aqui um não é? confronto, Havia não aqui é? um confronto, não é? E as redes sociais protegem-nos disso, não é? Protegem estas pessoas que fazem este bullying, não é? Portanto, nas redes sociais, estas pessoas estão protegidas porque estão atrás de um ecrã, não é? Portanto, e não sentem, não têm esta consequência negativa direta e no imediato, não é? Portanto, então há aqui uma sensação de segurança, de alguma forma, e de impunidade, não é? Eu posso dizer tudo e posso fazer tudo, a Lili não vem atrás de mim, portanto, não me vai encontrar nem na sequer, rua. ela nem sequer sabe quem eu Não sou, vai haver não é? Não vai, confronto. exatamente, não vai haver confronto. Portanto, dá-nos Mas aqui esta pessoalmente as pessoas impunidade. não têm coragem para, Claro, para claro. ter um comentário negativo. É o que normalmente se diz. Os haters não existem na vida real. Na vida real, na vida exatamente, real ninguém tem um exatamente. comentário negativo. Mas nas redes sociais, mesmo que tenham cara, mesmo que sejam Tu não irás atrás inclusive dessa pessoa. pessoas que conhecemos, nós não, Não há vamos confronto direto. mover Tu não- a nossa vida no sentido de ir atrás da pessoa. Exatamente. E Não não é? responderás a essa pessoa como farias se estivesse Obviamente. aqui presencialmente, não é? Isto dá-nos aqui toda esta sensação de que eu posso dizer, de que eu posso fazer tudo, porque Apontar. estou distante. Depois há esta questão também que é a distância, não é? Tu estás aqui, não é? Mas se calhar a outra pessoa que te está a deixar aquele comentário até está ali em Espanha, não é? Ou pelo menos está noutro ponto qualquer do país. Portanto, inclusivamente, estamos protegidos do ponto de vista físico e da distância, não é? Portanto, é muito mais fácil eu atacar-te desta forma, só que tu vais senti-lo na mesma. A grande questão é esta, não é? A pessoa que te faz este ataque, não é? Este que te deixa este comentário, está protegida e está numa sensação de impunidade. Sabes- Só que tu és humana Sim. e vais sentir da mesma forma. Sabes o que é que me assusta? É que este bullying nas redes sociais
vem com likes e vem com audiência. bem. Isso é que é assustador. Sabes, Porque acho que este incentivo ao ódio gera ódio. claro Ódio que gera sim, ódio. claro que sim, claro e tu, que sim. os defeitos não vias naquela pessoa, se alguém fala sobre isso, Passaste a vê-los. passaste a vê-los. Claro que sim. E passaste a dar uma abertura, é como se abrisse uma porta para, já que eu estou a humilhar, bora humilhar todos juntos. E isso se transforma aqui. O efeito de grupo. O Isso é o efeito de grupo. o efeito manada, Sim. que ainda transforma o que podia ser só um comentário, se transforma Transforma-se em em milhares, e muitas milhares vezes. de comentários maus direcionados a uma só pessoa. É, Isso não aconteceria na vida real. Mas Ou o melhor, fenómeno- acontece, mas nós dizemos que é crime. Certo. O bullying Sim, na sim, vida sim. real é crime. Porquê é que nas redes sociais não é considerado crime? Porque ainda não se legislou nesse sentido, não é? Portanto, Então aliás, toca a legislar. toca a legislar. Toca sim, a sim, sim, legislar. sim. Tem-se, cada vez se fala mais nisto, não é? Sim. Portanto, obviamente eu acho que estamos a fazer um caminho para que isso um dia venha a ser possível, mas na realidade neste momento ainda não é. Agora, se tu pensares, o fenómeno é muito parecido, não é? Por exemplo, o bullying e o cyberbullying, se tu pensares, o fenómeno é muito parecido. A escala é que muda, não é? Tu, quando passas para uma rede social, estás num mundo global. E essa é outra questão. Sim, se existe Quando- não bullying é? numa escola, tu É vês ali- alguém a ser atacado. Mas se calhar também tens mais 2 ou 3, tens aquele grupinho que te vão atacar, não é? Portanto, Aham. ou seja, muitas vezes também não é um fenómeno individual, há Sim. sempre ali o fenómeno de grupo e aquele grupo faz o bullying àquela pessoa, não é? O que é que acontece nas redes sociais, no online? Esse grupo é muito maior, não é? Portanto, a dimensão, não é? Nós neste as momento o online partilhas e as partilhas, não é? Nós vivemos num mundo que é globalizado. Aliás, as pessoas às vezes já nem fazem distinção entre o que é um conteúdo, se é de Portugal, se é de Espanha, se é do Brasil, nós vivemos num mundo global, tu consomes tudo, o conteúdo de todo o mundo, não é? Onde muitas vezes as culturas também são diferentes, as formas de pensar também são diferentes, não é? Portanto, enfim, então tens mesmo essa porta, como tu dizias, dessa porta aberta para uma montra muito maior do que aquilo que terias se estivéssemos Sim. num espaço físico, não é? Portanto, nós estamos aqui, se calhar nesta sala a ter esta conversa, estamos aqui as duas, mas a ver-nos vamos ter uma panóplia de pessoas, não é? Sim, Uma sim, multidão sim. de pessoas. Sim. Portanto, a janela que se abre, não é? É gigante. É gigante. Para o bom e para o mau. Para o bom Eu e para acho o mau. que uma coisa que também é muito grave é o silêncio. Eu acho que quem cala consente e quem vê este tipo de coisas a acontecer e não dá uma opinião contrária, ou melhor, não tem uma reflexão positiva do Certo. género para defender esses direitos humanos da pessoa, também está a consentir e está, ou seja, a agir de uma forma... Ou, muitas vezes, também tem medo dessa retaliação que depois venha de lá. Pois, Porque também vemos exatamente. isto Porque acontecer. também acontece, lá está, no bullying na vida pessoal. E É do online género, se eu também. me meto, também podem virar-se contra mim. E normalmente acontece, não é? Portanto, nós vemos isso acontecer. E de vez em quando vês alguém a deixar esse tipo de comentários, não é? E vês logo depois a seguir mais uns quantos a dizer, mas isto não é contigo, não te metas porque tu também deves ser desta forma ou da outra, não é? Portanto, nós vemos efetivamente essa retaliação, não é? E depois há outra coisa que é simplesmente há pessoas que também não se querem envolver porque também não dão importância, não é? E eu Portanto, acho que já se normalizou muito isto porque também tem a ver com a questão de entretenimento. Nem tudo pode Sim. ser considerado entretenimento. Certo. Há coisas Mas que ultrapassam ainda os que direitos seja- humanos e ultrapassam a liberdade Sim, e o mas espaço ainda que da seja pessoa. entretenimento, o entretenimento também deve ser respeitado, não é? Exato. A tónica não é essa, não é? Portanto, pode mesmo ser entretenimento, mas ainda assim continuas a ser uma pessoa que está ali, que tens que ser respeitada, não é? Isso não Exato. dá direito a que alguém te maltrate, te insulte, não é? Faça bullying, não é? Porque é disto que estamos a falar. Portanto, independentemente de estarmos não é, numa coisa que é mais entretenimento ou que é uma coisa dita mais séria, não é? Portanto, aqui o sério também é muito relativo, não é? Portanto, depois tens a eu não quero ir a um questão parque de diversões que é uma brincadeira e ser maltratada nesse parque de diversões, não é? Claro. Portanto, enfim. E falam muito que as pessoas com mais exposição ou com mais visibilidade, pois-se a jeito, se está nas redes sociais é porque tem Pois. que levar com o bom e com o mau. Tem esta questão que eu acho ridículo, não é? Tu não é por te estares a expor, não é por tu apareceres que estás mereces ser a alvo aprovar, disso, claro. a aprovar e que mereces Não. ser alvo de críticas Deste negativas. tipo de... Exatamente. O que é importante? Obviamente, para pessoas que têm essa exposição, não é? Como é o teu caso, por exemplo, obviamente é importante que isto seja trabalhado contigo própria, porque no fundo é uma inevitabilidade neste momento e sabemos que vai acontecer. Portanto, é muito importante tu estares em paz contigo. Sim, mas eu acho que é não é? importante. Isso é importante, Isso é estar em importante, paz mas comigo. esta é a parte que tu podes fazer e que de alguma É forma a parte podes mais controlar, importante. não é? Eu acredito que já tenhas recebido imensas pessoas que vão à terapia por causa deste tipo de comportamentos dos outros. Sim, claro que género, sim. Claro que sim. Pá, estou a receber este hate, estou a receber este cancelamento, estão-me a cancelar em todas as redes Sim. sociais, o que é que eu posso fazer? Como é que eu
de certeza que já te foram pedir ajuda. E pessoas que inclusivamente vivem disto, Lili, não é? Portanto, que esta é a vida delas, não é? Sim. E para quem isto depois assume contornos, não é? E depois nós sabemos que isto também é a vida profissional delas, por um lado, que é afetada, não é? Porque esta é a tua profissão, mas ao mesmo tempo voltamos ao que estávamos a dizer há pouco, não há uma separação tão real e tão efetiva assim entre tu enquanto profissional e tu enquanto pessoa. Mesmo que aquilo seja a tua vida profissional e que as redes sociais sejam a tua vida profissional, não deixas de ser tu pessoa a estar ali, não é? É como se eu, psicóloga, estivesse constantemente a ser atacada naquilo que é o meu trabalho, E a liberdade não é? de expressão Portanto, não dá direito a tudo, a claro, tudo. como A é liberdade- óbvio, como é a liberdade óbvio. de expressão, tudo ok, mas quando acabas por ofender outras Mas pessoas, costuma-se até que dizer, ponto é que acaba? acaba, não é? A tua liberdade e começa a do outro, Mas não é? aí que é isso mesmo, não é? Portanto, diz exatamente isso. A minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, não é? Exato. E obviamente tu és livre de mostrar aquilo que quiseres mostrar, obviamente entre os limites do bom senso, do respeito, da dignidade humana, como é lógico. Nós também não podemos ir para uma rede social dizer tudo e mais alguma coisa, desrespeitando, não é? Outras pessoas, ou enfim, porque obviamente também tem que haver esse bom senso em pessoas que fazem disto também a sua profissão, não é? E reconhecer também quais são os limites, estão a desrespeitar ou não outras pessoas, outras culturas até, enfim, não é? Tudo isto também tem que ser equacionado, porque também tem que haver responsabilidade em quem está numa rede social e faz disso a sua vida e a sua profissão. Obviamente, está bem agora, não é porque tu escolhes fazer disto a tua vida que automaticamente tens que receber tudo o que é o lado. Não é porque eu escolhi ser psicóloga que eu agora posso ser atacada e criticada. Mas quando escolheste psicologia já sabias que estás a pôr a jeito, claro. já sabias que não, as coisas não Sim, funcionam mas existe assim, não é? muito isso. Querem ter Quem tem seguidores, exposição, não é? Exatamente. têm exposição e têm seguidores. Também têm que sujeitar a ouvir críticas e a serem Se elas completamente forem, humilhadas. Ou seja, nós Calma ouvimos lá. a crítica, se ela for Eu construtiva, escolhi não é? partilhar as minhas escolhas, Sim. as minhas fotografias, as minhas viagens, o que A quer que questão nem seja. é crítica, Eu imagina não ela, escolhi tipo, ser que atacada. me ofendas. Exatamente. Calma. É que há aqui uma diferença entre escolher, tipo, mostrar parte da minha vida e escolher Sim. ser ofendida. Sim, sim, até porque imagina, tu se calhar aceitas de uma forma diferente alguém que não partilha da tua opinião, ou que até nem Ok, partilha dos teus não gostos. partilhas a minha opinião, tudo muito bem. Tudo bem, não é? Olha, eu não concordo, mas, não é? Aceito, Exato. mas não concordo. Ok, é válido, não é? Aliás, eu aqui pessoalmente contigo Não é também posso válido dizer isto, não é? Não é válido é eu atacar-te, não é? ofender. E ofender-te. E depois, obviamente, há formas de fazer. Há o tom com que é feito, não é? E o intuito com que é feito. Eu posso dirigir uma crítica que seja minimamente construtiva, não é? Olha, Liliana, não concordei com aquilo que tu disseste ou com aquilo que tu Não fizeste. concordo a forma como estás a encarar esse problema. Ou Exatamente. Não gosto de ver esse vestido em ti, não te fica bem. Ok, eu aceito. Pronto, Agora eu não ponte lá, vestiria, olha. mas imagina, até te podem mandar uma mensagem mais privada, Sim. por exemplo, não é? Ok. Às vezes até criticar o próprio corpo, sabes? Sim. Tipo, olha, está flácida, olha, está Sim. gorda, Sim. está magra, Sim. olha, está grávida. Tipo, só isso já deixa marcas profundamente Sim. graves no E nosso... sabes onde é que isto é muito emocional. grave neste momento, Liliana, nas camadas mais jovens? Sim, Apesar sem de tudo, dúvida. por exemplo, tu és uma adulta, não é? Já tens outra estrutura, ainda que te afeta. Tu dizes, achas que eu tenho estrutura, não é? Mas é isso que eu tenho medo. Imagina, se me a mim afeta um bocadinho, eu imagino as pessoas Como é que que não estão bem afeta? resolvidas. Exato. Eu sinto que sou uma pessoa super Tal bem e qual, resolvida, tal e qual. mas eu olho para outras pessoas e penso quão vulneráveis estas pessoas podem ser e para se deixarem afetar por estes comentários, sabes? E preocupa-me mais o que isto pode fazer noutras pessoas do que pode fazer em mim. O que pode fazer em mim, eu consigo resolver na Porque, boa. lá está, porque és tu conheces, não é? Já Sabes passei por como é que muita lidas, coisa, não é? já são 10 anos de exposição. Agora, pessoas que não estão preparadas para ouvir determinados comentários, eu acho que pode mesmo levar uma pessoa à ansiedade, depressão, desencadear esse tipo de episódios. Sim. E nos nossos jovens isto está a ser particularmente problemático e está a preocupar-nos cada vez mais, não é? Nós temos jovens cada vez mais cedo, não é? Que vivem aqui. Muitas vezes os pais nem sequer percebem o que é que está a acontecer, não é? E é preciso que de facto as comunidades estejam muito atentas a isto, porque não fazem a mínima ideia que isto está a acontecer, não é? Porque estas redes sociais muitas vezes os pais nem sequer dominam, não é? Existem os grupos, e até os grupos privados do WhatsApp, por exemplo, Grupos não é? privados Que... a mandar fotos de mulheres. Sim, que muitas vezes as pessoas são Com insultadas, são comentários. maltratadas. Ai, meu Deus, isto é tão grave. Sim. Eu quando começo a pensar nisto, dá-me aqui uns... É, exatamente. Não é? calores. E isto tudo circula sem controle, lá está, sem legislação, como nós estávamos a dizer há bocadinho, Sim. e sem que as pessoas próximas, e o grave é isto, não é? As pessoas próximas não se apercebem que isto está a acontecer. Seja o teu namorado, seja o amigo, seja os pais, no caso
Sim, os pais das andam miúdas, na sua não é? vida, não é? Não estão a perceber. Sim, há uns tempos quando nós víamos aquela série, né, da adolescência, nós víamos um bocadinho isto, não é? E a sensação... Os pais que achavam que estava tudo bem e no final o Estava miúdo tudo mal, não é? estava tudo mal. E nós olhamos e pensamos neste momento é quase como se o nosso quarto fosse o sítio mais inseguro onde nós podemos estar. É mais seguro estares lá fora, neste momento, do que estares no quarto isolado, não é? Porque há todo um mundo a acontecer e uma data de plataformas. Porque nas redes sociais não é? existe muito mais... eu acho que já existe muito mais bullying nas redes sociais do Sim, que sim, sim, propriamente existe, sim, sim, na sim. vida Sim, pessoal, na sem vida dúvida, sem real. dúvida. Porque tens mais alvos, não é? É mais fácil, não há punição, portanto E não ninguém vem tens a atrás tua de cara ti. em jogo, não estás... Exatamente. Não exatamente. estás, lá está, no confronto Portanto, físico. quando tu dizes se há mais online do que no mundo físico, sim, há mais online neste momento do que no mundo físico e preocupa-nos muito mais porque não conseguimos controlar de uma forma geral, não é? Não conseguimos sequer chegar a essas pessoas, portanto, de forma alguma, não é? E não conseguimos também proteger a pessoa, não é? Portanto, não conseguimos ajudar esta pessoa de alguma forma a processar aquilo que está a acontecer. Uma publicação no TikTok pode viralizar de uma maneira gigante. Olha, no outro dia apareceu-me um vídeo que era... Quanto mais polémica ou mais depreciativa for em relação a alguma coisa, maior o alcance que isso tem, não é? Exato. No outro dia apareceu-me um vídeo que foi super controverso. Era um casal a divertir-se na neve enquanto o filho estava agasalhado, não sei o quê, no seu telemóvel. Ou seja, era do género... não é por estar... a frase dizia alguma coisa do género. Não é por eu ter sido mãe que me deixo-me divertir. Estavam os pais a divertirem-se, a curtir a vida. Sim. E o filho estava no telemóvel. Bem, isto gerou uma data de comentários positivos e negativos. Mães que já estão nessa posição e percebem perfeitamente que, ok, eu consegui levar o meu filho numa viagem à neve, ele já se divertiu, agora é o meu momento. Sim, e ele está a ver um isso é filme bom, como e é está óbvio. tudo bem. Tem essa versão. Depois tem outra versão, que é humilhação e escrutínio àqueles pais, do género, epá, como assim deixas o teu filho estar no telemóvel enquanto tu estás a dançar? Portanto, há aqui uma divergência de opiniões mas isso é para quase tudo, não é? Tu vais sempre ser criticada. Quer faças isto, quer faças aquilo, tu vais sempre ser criticada, não é? Pois Porque é, a nós nunca exposição somos... é que traz esses Nós nunca somos comentários consensuais, não é? Nem se consegue agradar a toda a gente. É um facto. Portanto, para quase tudo na nossa vida, há sempre aqueles que vão elogiar e há sempre aqueles que vão criticar. Mas pessoalmente a pessoa não ia lá Não e diria. dizia: oh, minha senhora, tire lá o telemóvel ao seu filho, que isso é uma não sei o quê. Ou se houvesse, pois ainda é esta questão, mesmo que isso até possa acontecer, se cá tinhas uma pessoa que faria isto, qual é o problema aqui? Vais ter um lote de pessoas, não é? Milhares é tal de janela pessoas. aberta para o mundo global Também é em que esta que dá um vivemos. telemóvel à criança enquanto está a dançar. Exatamente, não é? Sim. Portanto, agora, obviamente, isto também nos diz alguma coisa das pessoas que estão do outro lado, não é? Portanto, Exato. e há bocadinho nós estávamos a dizer, claro que para quem está exposto desta forma e quem é importante que tenha aqui uma estrutura também para que consiga gerir isto de uma forma mais serena, mais tranquila e acima de tudo, ali percebemos que isto não é connosco, não é? Isto é sobre o outro, isto não é sobre nós, isto é Exato. sobre o outro, não é? Esta necessidade que o outro tem de gratuitamente, não é? Obviamente nós sabemos quando há uma coisa profundamente desadequada e errada, compreendemos que estas coisas possam acontecer e a crítica possa acontecer. A questão não é essa, não é? Nós não estamos a criticar, ou na maioria das vezes não se está a criticar algo que é errado, na maioria das vezes está-se a criticar o que tu estás a dizer, não é? Ou a roupa que decidiste hoje escolher, ou porque estás um bocadinho mais gorda ou porque estás um bocadinho mais magra, não é? Portanto, são estas opiniões Exato. gratuitas, Mas também existe aqui não é? aquele paradoxo que é as pessoas exigem autenticidade, exigem Certo. ser real, mas quando Mas querem uma realidade, querem uma realidade perfeita. É isso. E às vezes a perfeita também não é boa, porque estás a mostrar uma realidade muito distante da realidade da vida dos seres humanos normais. Imagina, se é perfeita, criticam porque é perfeita. Sim. Se és imperfeita é porque deveria ser perfeita, criticam porque não é? deveria ser perfeita. Imagina, querem autenticidade e realidade, mas quando lhes dás essa autenticidade e realidade, És criticada na mesma. analisam tudo ao pormenor para encontrar Sim. o defeito. Sim, E és para dizer criticada. que tu não estás bem, que tu tens... E depois, lá está, depois desencadeia discussões online gigantes. Mas, Sim. quer dizer, afinal, em que posição é que as pessoas que têm mais visibilidade, ou lá está, que têm uma voz nas redes, se devem colocar? Eu chego ao ponto de eu não vou mostrar isto, quer dizer, as pessoas vão criticar por A ou B ou C. Ou seja, no fundo vais mostrar aquilo que tu quiseres mostrar. Lá está, dentro Mas lá dos está, limites que nós querem a dizíamos há realidade, bocadinho. mas quando falamos, quando nos abrimos e quando se calhar Tens damos é que pensar que tu uma fazes opinião isso, tens é diferente. que pensar que tu estás a fazer, o que tu estás a fazer é consistente contigo, ok? Obviamente tu não vais descurar quem é que tens do outro lado e claro que nós sabemos que também tens que de alguma forma agradar a quem está do outro Exato. lado
e corresponder àquilo que eles querem ver, sobretudo quando isto também é a nossa vida ou é a nossa profissão. Como é óbvio, nós não podemos esquecer esta parte, não é? Ou ser hipócritas e dizer que isso não interessa. Claro. Interessa, como é óbvio, não é? Mas ao mesmo tempo tens que encontrar aqui este balanço, este equilíbrio. Lá está, que é, para tudo na vida é portanto, preciso é sempre equilíbrio. a história do equilíbrio, não é? Mas que é tu sentires que és autêntica, não é? Que aquilo que tu estás a mostrar és tu, não é? Ou é uma parte significativa de Lá está, ti. já Claro que tu também não vais mostrar tudo, como é lógico, Isto não é é? já um disclaimer para toda a gente que me segue. Eu só posso mostrar uma parte significativa daquilo que eu sou, porque eu sei que a maioria das pessoas, se calhar, não iam concordar com algumas coisas. E eu não Claro, estou para aí claro, virada, não claro. estou para ouvir Também podes fazer comentários. essa gestão. Exatamente, também isso. podes fazer essa gestão, não é? Sim, O que é que eu vou, o que é que... eu até gostava de partilhar isto, mas não é? não posso, ou não quero estar sujeita a isso. Imagina, ainda no outro dia trouxe este tema, que é do género. Toda a gente vai sair à noite e beber um copo. Eu achava tão giro quando antigamente nós partilhávamos essas saídas e nós víamos o quão vulnerável ficávamos e tal. E Sim. pá, hoje em dia estás a Sim. beber um copo, já não podes estar a beber um copo. Sim, Um sim, sim, influencer sim. já não pode estar com um copo na mão. É do Sim, género. Ai, mas ela bebe álcool, ai, mas não sei o quê. Claro que, obviamente, lá está, não é? Há aquele papel que... Só o estar com o copo na mão já te diz que é um mau sinal. Sim, porque obviamente há uma coisa que também hoje em dia se fala e que eu acho que faz sentido também, que é enquanto, neste caso, figura pública ou influencer, não é? Obviamente, este nome também diz alguma coisa, não é? Estás a influenciar outras pessoas, Exato, não é? é isso. E obviamente isto tem que ser feito com responsabilidade. Portanto, e eu concordo com isto, não é? Até porque nós temos muito maus exemplos de influencers, não é? Em que Sim. vinculam mensagens, ideias, não é? Profundamente erradas, desenquadradas, desrespeitosas, não é? Portanto, Sim. até estávamos há bocadinho até a falar disso, não é? Portanto, até do papel da mulher, inclusivamente, não é? Portanto, eu acho que isto tem que ser feito, e nós tivemos um caso recente, não é? Muito polémico Temos de um que polir influencer, não é? também os conteúdos que saem. Eu acho que sim, eu acho que há Sim, uma temos que polir, sem responsabilidade, dúvida. eu acho que há uma responsabilidade também em quem faz esta profissão, mas não só, não é? Porque eu acho que o próprio nome diz isso, não é? Nós estamos a influenciar outras pessoas, portanto temos que ter alguma responsabilidade na influência que exercemos, não é? E sem efetivamente também não podemos tudo, não é? Também não vale É isso, tudo, mas é não isso é? que eu sinto. Eu acho que perdi também um bocadinho Sim. essa realidade e essa autenticidade, porque ao mesmo tempo eu não quero influenciar de uma forma negativa, não quero que achem que é normal e que se tem que banalizar Certo, determinados certo. comportamentos, lá está. E tem que ter muito cuidado, e por isso é que também me traz alguma É difícil esta necessidade- análise, não é? necessidade de me tornar Sim. uma pessoa melhor, porque Certo, lá está, eu certo. encarei isto, Sim. ou seja, eu estou nas redes sociais, eu também tenho que ser tornar-me uma pessoa melhor e dar um bom Sim. exemplo e Porque garantidamente para algumas das pessoas que te seguem és uma referência, não é? exato, e tenho que ter muito cuidado com aquilo exatamente, que porque isto partilho. obviamente traz também essa responsabilidade, não é? Sim. E claro que tu tens que gerir isto, mas às vezes é difícil de É perceber. difícil, nós não somos é? perfeitos o tempo todo, Exatamente, nós não somos exatamente. perfeitos 24 horas por dia, portanto, Exatamente. Mas lá aí está. sim, lá está. A partir do momento em que também tens que fazer mostrar essa vulnerabilidade triagem, também não é bem podemos visto. mostrar vulnerabilidade, porque depois já estás-te a vitimizar ou então também tudo neste momento Tudo tem uma é alvo para interpretação. uma análise profunda e para encontrar defeitos no que é que seja. sim. E daí voltarmos ao que estávamos a dizer há pouco, não é? No fundo, a tónica, isto vai sempre acontecer, Sim. não é, Lili? Portanto, porque de alguma forma também é inerente ao ser humano, esta crítica fácil, este deitar o outro abaixo, o denegrir a imagem do outro, não é? Nós sempre tivemos isto, nós sempre tivemos este comportamento, nós sempre tivemos aquela amiga que nos deitava abaixo, não é? Porque se calhar a autoestima dela é que não era boa. Isto Exato. sempre foi um clássico, não é? Como é óbvio. É exatamente isso que eu queria falar a seguir. Pronto, de onde, então já é que vem, estamos lá. de onde é que vem essa origem do incentivo ao ódio? Quando Vem do mesmo sítio. Quando alguém quer incentivar, quando alguém tem noção que está a incentivar ao ódio, que está a criar hate ou a cultura do cancelamento, ou quando alguém faz bullying nas redes sociais, qual é a origem desses comportamentos? O que é que a pessoa pretende? De onde é que a pessoa vem e o que é que ela pretende com Exatamente. E eu acho que essa é que é a tónica. isso? Essa é a questão, é o fundo da essa questão. é a tónica, portanto, e é isso que nós temos que perceber, não é? No fundo, isto não é sobre nós, isto é sobre a outra pessoa, não é? Exato. Portanto, este ódio não é sobre nós exatamente, não é sobre ti, Lídia, este ódio é sobre a pessoa que está do outro lado e que, no fundo, te está a dirigir este ódio e estas palavras, não é? E, mais uma vez, fazendo aqui, eu acho que é sempre muito importante, porque isto ajuda-nos mesmo a perceber estes fenómenos, é sempre muito importante, neste caso, pensarmos como é que isto sempre foi fora dos ecrãs, não é? Na vida física, não é? Eu não gosto muito da ideia do vida real, porque eu acho que tu passas na Sim, rede social sim. também é a tua vida real, portanto, daí preferir esta ideia de mundo físico e mundo virtual, portanto, acho que faz mais sentido
esta distinção. Mas se tu fizeres esta comparação, isto sempre existiu, estas pessoas sempre estiveram lá, não é? Portanto, as pessoas que tinham uma autoestima mais baixa, ou que não conseguiam determinadas coisas, ou que viviam em frustração, ou que tinham objetivos que não concretizaram, mas depois, por outro lado, viam as pessoas ao seu lado concretizar esses objetivos, ter as características físicas... Achas que é um descarregar de frustrações? É um descarregar de frustrações, não é? Só que, obviamente, numa Sempre, rede social, é sempre esse componente de descarregar frustrações. autoestima, questões de autoestima também, não é? De inseguranças. E achas que as pessoas que estão nas redes sociais e que têm mais visibilidade normalmente desencandeiam esse tipo de... Exatamente, também pelo que estavas a dizer há bocadinho, no fundo, porque há este... e ainda há esta tendência, não é? Numa rede social, tendencialmente mostras o lado bom, ponto final, não é? Sim. Portanto, por muito que alguém de vez em quando fale de episódios menos positivos, mas tendencialmente numa rede social sim, as sim. pessoas mostram Mas eu já o seu deixei lado isso melhor, claro não é? para toda a gente. Eu mostro as coisas boas que me acontecem na vida. Exatamente. Quando eu tenho coisas más, eu não vou Que não filmar. partilhas, Não vou exatamente. partilhar porque primeiro não estou no momento de partilha, depois Claro não que gravo sim. nem filme. Claro que sim. E, Até porque e se tiver fizeres vão falar dizer no que é assunto, falso, não é? Então, mas se ela estava ali a passar por aquilo, como é que ela tem estava a uma gravar, fotografia não a é? chorar, como é Pronto. que ela está a passar por isso? Mas isso Exato. faz sentido, Quando não é? tenho Nós- episódios menos Claro. bons, não partilho porque também não quero que a minha rede social seja Atenção, seja mas deixa-me algo também dizer-te negativo. ainda outra coisa. A vulnerabilidade, não é? Até no mundo físico, nós partilhamos com pessoas muito próximas. Não é? Exato, É um momento de exatamente. intimidade. Portanto, a rede social não tem essa intimidade com o outro também. Portanto, é normal que as nossas coisas mais negativas, não é? As coisas menos boas que nos acontecem, nós queiramos guardar para nós, porque mesmo no mundo físico nós fazemos isso, ok? Portanto, nós se calhar partilhamos uma série de coisas com as pessoas que estão à nossa volta, mas aquelas coisas que nos preocupam, não é? No dia a dia, nós conseguimos ir trabalhar como se a nossa vida estivesse lindamente, mas estamos a passar por uma situação gravíssima, por exemplo. Exato, não é? é isso. Portanto, porque Nós nós não temos- efetivamente não partilhamos tudo da nossa Mas vida e não depois as pessoas partilhamos. dizem, a vida da influencer parece que é perfeita. Não, malta, só não quero partilhar. Quer dizer, Sim, não, mas não é para mas eu ao ir a mostrar-te- sorrir para o meu trabalho, ou Sim. não é para eu estar a sorrir nas redes sociais que a minha vida é perfeita. Mas é Simplesmente essa não imagem quero que partilhar vai, essa que vai- imagem. exato. E é importante que as pessoas do outro lado percebam isto, Mas eu não é? tento clarificar Sim, isso sempre que isso falo fique, no que isso assunto. fique claro, não é? Até porque, lá está, tipo, falar em questões negativas não é o que... Eu não quero falar sobre isso, Sim. não é? Eu quero falar sobre isso com a minha terapeuta, com a minha Exatamente, família, com as minhas é amigas. isso, tal e qual, Coisas tal e qual. negativas... Pessoas que são próximas. Mas em pessoas, lá está, com essa autoestima mais diminuída, que têm essas dificuldades ou essas Tem uma- frustrações, não é? Obviamente tu representas muitas vezes aquilo que é o lado que eu não consigo alcançar, não é? Portanto, Sim. tu tens isso, tu mostras isso. E isso era o que eu queria ter e não tenho, não é? Portanto, eu vou-te atacar. Porque isto sempre aconteceu. Voltamos lá à nossa infância e lembremos-nos de quantas vezes isto acontecia nos recreios, no dia-a-dia, não é? Portanto, o bullying vem daí também muitas vezes, não é? Portanto, só temos é transpor isto agora para as redes sociais e, obviamente, nas redes sociais, como já sabemos, o fenómeno agiganta-se, não é? Tu tens 800 mil seguidores, eventualmente, mas tu não tens 800 mil amigos, não é? Portanto, exato. enfim, o que acontecer no mundo físico... Ainda bem. Não conseguir almoçar com todos. Ainda consegui. Isso ia ser muito exaustivo, não é? Não é? Portanto, ou seja, para nós vermos como isto é, de facto, depois agiganta-se pela dimensão Então que as redes achas sociais que conseguem dar, não é? o hate, o cancelamento, o bullying nas redes sociais, tudo isso diz mais sobre as pessoas que estão a Não tenho a menor iniciar- dúvida. Diz mais Diz sobre a mais pessoa sobre que a o pessoa que faz, está a iniciar esse movimento do que Claro que propriamente sobre a pessoa... na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Até Não é porque- só uma chamada de atenção. Até já existem vídeos a analisar o comportamento do outro de uma Certo. forma negativa. Claro, Podes analisar claro. de uma forma, de um ponto de vista... Eu acho que ninguém tem o direito de analisar o comportamento do O que outro quer se que não seja, for um não é? profissional Sim. como tu. Sim. Mas, se já que vão analisar, que não utilizem as redes sociais para um incentivo ao ódio, Sim. para Só que iniciar é um o movimento só que é o de veículo, hate. é o veículo fácil, Sim. é a forma rápida que eu tenho Diz de sempre descarregar mais a minha sobre- frustração. Sim, sobre- e é isso, é sobre mesmo os importante, Lili, que se passe essa mensagem. No fundo, isto não é sobre ti ou sobre as várias pessoas que estão lá, que estarão lá em casa neste momento a ver, não é? Sim. Portanto, não é sobre ti, é de facto sobre o outro. Diz muito Sobre as mais sobre o frustrações outro, da outra a vida da pessoa. outra pessoa, as inseguranças, incertezas, frustrações da outra pessoa, mais do que a pessoa a quem ela dirige o seu ódio. E o que é que nós e há uma podemos- coisa, se calhar vai responder essa tua pergunta, O que é que nós podemos fazer para nos blindarmos Blindarmos destas um bocadinho situações, disto. para nos protegermos deste tipo de comportamentos? E lá está, não é para eu estar a dar a minha opinião ou a comunicar ou por isso simplesmente falar sobre a minha vida e sobre o meu ponto de vista, que eu tenho o direito de ser ofendida. Como é que nós podemos
blindar-nos desta Se situação. te serve de consolo de alguma forma, pensa assim. O ódio, no fundo, está naquela pessoa. Aquela pessoa é que o sente, não é? Sim. Mas ela que depois traz imensos Eu outros. sei. Traz outras pessoas, não é? Traz Mas outras se tu pessoas. pensares, o ódio não está em ti. Não és tu que estás a sentir esse ódio, não é? Tu depois poderás sentir outras coisas, como tristeza, Sim. ansiedade. Existe também aqui a autorregulação das emoções que nós precisamos de ter, não é? Claro que sim. Mas pensa que, acima de tudo, pior do que tu está aquela pessoa. Porque aquela pessoa é que sente aquelas coisas, é que eventualmente estará de facto Mais e preocupada até- com a e minha até- vida. Essa pessoa está mais preocupada em demonstrar ódio do que propriamente em melhorar. Certo, a sua vida. sim. Até porque há pessoas que Eu genuinamente não querem eu mudar, normalmente querem é penso continuar isso nesse quando- registro. Quando recebo comentários mais negativos, eu penso: esta pessoa está mais preocupada em fazer um comentário negativo, em mandar uma mensagem de ódio, do que propriamente em melhorar a sua própria vida. Sim. Isto é muito grave. Eu tenho. E quando Agora me também perguntam pensamos, sobre podem hate, ser pessoas também que estão a passar por quadros psicológicos difíceis, por Sim. exemplo, não é? Sim, Portanto, sim. também não podemos descartar isto, não é? Que aquela pessoa muitas vezes também está num sofrimento é um pedido de brutal. ajuda. Muitas vezes é um pedido de ajuda, exatamente. Exato, e eu e é quando isso recebo mesmo, é esses isso mesmo. comentários, eu já tenho pena das outras Sim. pessoas. Eu já estou tão blindada Sim. destas situações que eu recebo, Sim. imagina, uma mensagem com algo super negativo sobre mim, sobre a minha família, ou algo mesmo muito grave, e eu penso, esta pessoa é mesmo, tipo, está mesmo numa situação má, esta pessoa está mesmo a passar por um momento muito mau, porque só pode ter muito ódio dentro do seu coração para estar a perder tempo. E tem. A Sim. perder Ou tempo. numa fase de grande É revolta que o tempo também. é a coisa mais valiosa Sim. que nós temos. E esta pessoa está a perder o seu tempo para me destruir, para me tentar destruir a mim. Porque, infelizmente, isso serve como um mecanismo de regulação emocional para essas pessoas. Exato. É um mecanismo de regulação disfuncional, mas é um mecanismo de regulação emocional que essa pessoa encontra. Descarregar ódio noutra pessoa pode ser um mecanismo. Ajuda-me a regular, não é? Ajuda a eu não sentir essa frustração, a eu não sentir tanta insegurança. Portanto, ou seja, é um mecanismo de regulação emocional, só que é um mecanismo profundamente disfuncional. Agora, pronto, dizia eu, serve aqui um bocadinho de consolo, não é? Pensa no fundo também o sofrimento brutal em que essa pessoa estará. E na grande maioria das vezes também estão em sofrimento. Portanto, estas pessoas também estão em sofrimento e usam este mecanismo de regulação emocional para atenuar esse sofrimento, atacando os outros, não é? No fundo, como se isso nos trouxesse algum conforto ou alguma tranquilidade. Mas não deixa de ser uma estratégia disfuncional, não é? Então, Agora, deste lado, é termos também essa consciência, teres esta consciência, não é? No fundo, é muito mais sobre essa pessoa do que sobre ti. nós. Ok. Agora, claro que isto também Se puderes tem que deixar traduzir... um conselho também a pessoas que... Todos nós, hoje em dia, somos utilizadores de redes sociais, mas se puderes Certo. deixar um conselho a alguém que tem esse incentivo, que tem esse início de movimento, o que é que dirias? No fundo, que tenta apaziguar internamente aquilo que possa estar a acontecer, que se for preciso também que procure ajuda, não é? Seja para um estado de maior tristeza, seja para questões mais estruturais como insegurança, como autoestima, seja alguma coisa menos boa que também possa ter acontecido, não é? Porque imagina, nós também fazemos projeções, imagina, se eu for deixada ou rejeitada, por exemplo, pela pessoa com quem eu estava, eu posso desenvolver de facto um sentimento negativo ou face aos homens ou face às mulheres, não é? Começar a generalizar isto. Pois, vossas mulheres são todas iguais, não é? Imagina este cenário. E isto de facto é revelador de que algo não está bem processado naquela pessoa, não é? Ou até que não fez a aprendizagem das relações humanas da forma adequada, não é? Portanto, isto tem sempre também esta leitura e esta interpretação. Portanto, se esse for o caso, é importante que esta pessoa também procure a ajuda certa, não é? Para, no fundo, apaziguar aquilo que está dentro de si. Para que isso depois não seja transportado para os outros e para as relações que estabelece, sejam virtuais, sejam físicas, não é? Exatamente. Obrigada, Catarina, Obrigada, mais uma Eli. vez por nos esclareceres desta questão de uma forma mais profunda. Eu acho que isto daria aqui Também pano para horas mangas, e não é? horas de conversa, mas assim já conseguimos ter uma ideia do porquê, do que é que Sim. acontece e porque é que devemos ignorar Sim. muitas vezes, não é? Temos de ter um poder de encaixe gigante e tentar ignorar e seguir com a nossa vida, não é? Exatamente, e se precisa for, olha, façam terapia também, não é? Exato. Para ajudar também a regular Estas emoções. estas emoções também, sim, a processá-las. Deixem os vossos comentários, digam o que é que vocês acharam, se já passaram por este tipo de episódios. E é isso, sigam a Catarina. Beijinhos, até à próxima.